Graça e paz, irmãos. Amém. Uma noite abençoada, né? Amém. Glória a Deus. Estamos felizes por estarmos aqui, né? Que louvor maravilhoso, né? A glória do Senhor invade esse lugar. Aleluia. Que maravilha, né? Que maravilha estarmos aqui. Que maravilha. Isso é uma dádiva de Deus. Estamos reunidos aqui, né? Podíamos estar em outro lugar, mas escolhemos estar aqui, diante do Senhor, para louvar, para engrandecer, né? Para agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, pelo fôlego de vida, por tudo que Ele é para nós. Aleluia. E ainda está fazendo, ainda fará muito mais. Aleluia. Vamos ministrar nessa noite a palavra de 2 Reis 5, do 1 ao 17. Título: O segredo da cura de Naamã, orgulho quebrado e a fé restaurada. Aleluia. Glória a Deus por esta palavra. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Já estão vendo na tela, né? Aleluia. A palavra de Deus nos fala nesse texto. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, em letra maiúscula, irmãos, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão,
e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará a lepra. Não são porventura Abanas e Fapá, rios de Damasco, melhores do que todas estas águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram-lhe: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais disse-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instigou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, dê-se a este servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerei a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Oh, aleluia, irmãos, glória a Deus por esta palavra. Esta palavra nos dá muito conhecimento aqui e também muita interrogação para nós. Que palavra maravilhosa, aleluia. Palavra de cura, de fé, aleluia, de restauração. Glória a Deus. Vamos orar, igreja. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença. Senhor, essa é a Tua palavra. Guia-me, Senhor. Espírito Santo, fala, Senhor, aos corações, aos nossos corações aqui presentes. Fala sobre a minha boca, Espírito Santo, daquilo que o Senhor quer falar, igreja. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, já te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. O que aprendemos com esse texto, irmãos? O que aprendemos? Diz o texto que Naamã era um homem guerreiro, um homem herói, capitão do exército do rei da Síria, um grande homem, amado pelo seu rei e aclamado pelo seu povo. Era um homem forte, valente, guerreiro, porém era leproso. Por baixo daquela farda, por baixo daquela autoridade, daquele poder, havia um homem fragilizado por conta de uma enfermidade incurável. Era valente, mas não podia fazer nada a respeito dessa doença. Naamã caminhava a passos decisivos para a sepultura, porque naquela época não havia cura para a lepra.
Se não havia cura para a lepra, não havia também esperança para a vida dele. Não havia esperança, porque a doença era incurável naquela época. Então não havia esperança. Diante da sociedade e dos seus comandados, Naamã levava uma vida de grandeza, de muito respeito, de autoridade. No entanto, irmãos, no seu interior e na intimidade do seu lar, era outra suas condições. Era outra sua realidade. Não é? No seu lar, veja bem, no meio de todos, Naamã estava coberto com aquela farda linda, né? General. Mas em casa, pela sua esposa, no lar, acabava tudo aquilo, né? Ele era uma outra pessoa. O general, embora continuasse a exercer a sua profissão, logo teria que ir embora, que abandonar aquela profissão para se submeter à solidão. Viver longe da sua família, de todos, pois o leproso se tornaria um imundo e não poderia viver em sociedade. Não poderia viver ali no meio de ninguém. Ele tinha que sair, viver nos leprosários, viver em lugares estranhos, sozinhos, ou com companhia de outros leprosos. Nunca mais ele ia voltar à sua casa, à sua família. Era condenado à morte por conta daquela lepra. No versículo 2 diz que as tropas da Síria invadiram Israel e levaram presa, cativa, uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E na convivência ali da casa, veja bem, ela foi trazida como escrava para ser companhia da mulher de Naamã. Diz que é uma menina, né? Menina, talvez até 12, 13 anos no máximo, ela tivesse. Né? E na convivência ali, devia estar muito perto, né? Ali da senhora dele também, ela percebeu que o seu senhor era leproso. Gente, como assim? Leproso ali junto com todo mundo, né? Porque ele disfarçava, né? Talvez desse para encobrir ainda essa lepra, tivesse por baixo das roupas, né? Então ela viu que o seu senhor era leproso e ia morrer, porque essa era a condição de um leproso na época, né? E diz, então, ela chamou a sua senhora. Irmãos, uma escrava não tinha o direito de falar com seus senhores, né? Essa moça foi muito ousada na fé, na sua fé. Ela foi ousada naquele lugar. Ela colocou sua cabeça, né, à morte, porque se eles achassem que ela estava blefando ou fazendo alguma coisa, ela não ia viver, né? Mas ela teve coragem. E ela disse à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela ministrou à sua senhora. Ela falou do Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que salva. Ela ministrou o coração da sua senhora. Aleluia. Impressionante, né, irmãos? A atitude dessa menina. Ao ver que o seu senhor era leproso, a menina se torna ponte para a cura de Naamã.
Eles não conheciam o Deus de Israel. Eles eram pagãos, né? Eles tinham outros deuses. E é muito interessante, muito, essa menina ter se tornado a ponte. Ela fez a ponte ali, entre a Síria e entre Israel. Ela não olhou para a sua dor, irmãos, imagine ser arrancada do seu país. Uma menina que era livre, tornou-se escrava. Ela não olhou para a sua dor, nem para a sua situação de escrava. Ela permaneceu fiel ao seu Deus, o Deus de Israel. Aleluia, Jesus. Porém, a sua vida espiritual estava à frente da emocional. Aleluia. Mesmo distante da sua terra, como já falei, dos seus parentes, dos seus pais, talvez até ele tivesse matado, né? Porque foi guerra, né? Até mesmo da sua adoração. Ela não permitiu que circunstâncias abalassem a sua fé. Irmão, não podemos deixar que circunstâncias das nossas vidas abalem a nossa fé no nosso Deus. Diante de circunstâncias da saúde, da família, financeiro, nunca podemos esquecer quem é o nosso Deus. Aleluia, essa menina, professor mesmo dolorida, com dor, ela nos ensina a importância de sermos fiéis ao Senhor, independente das nossas situações. Não esquecer nunca, jamais, irmãos. Ela se encontrava na condição de escrava. Porém, o seu espírito estava livre. Livre. Nada pode prender o nosso espírito em Deus. Nada pode parar. Agora pergunto, irmãos, o texto nos leva a ver tudo isso. O que será que uma pessoa normal faria em um caso desse, irmã? Irmãos, vê que ali era o seu algoz. Ele era o problema da sua dor. Da separação dos seus pais, da sua vida, da sua língua, numa terra distante, numa terra estranha, como escrava, sabendo que nunca mais ela voltaria. O que será que faríamos? Ai, que bom. Que bom que ele está leproso, tomara que morra. Se fosse para o normal. Ele é leproso, é de ruindade. Mas não. Não. Ela, visto que Naamã era a causa da sua dor. Ele que a fez torná-la de escrava. Mas ela não foi vencida pela mágoa, pela dor, nem pela raiva, nem pelo ressentimento. Ela não foi vencida, porque podia estar tudo isso no seu coração, né? Diante da dor, da tristeza, de tudo o que ele causou. Talvez, não só nela, mas em tudo o que ele fez lá na guerra, né? Ela não olhou para os seus sentimentos. Ao contrário, ela trouxe aquele lugar, aquela casa, a boa nova. Trouxe a boa nova, ela trouxe uma boa notícia. Quando já não havia mais esperança naquela casa, naquela família,
ela trouxe uma boa notícia. Aleluia. Aleluia. Havia esperança para Naamã? Não havia. Ela disse, eu sei aonde tem a cura. Ela disse no seu coração, eu sei onde tem a cura. Eu sei que vai acontecer a sua cura. O que pode acontecer? Ela disse no seu coração isso aí. E eu vou em frente e ele vai ser curado. Aleluia. Quem dera que ele chegasse lá em frente ao profeta. Ele ia restaurar da sua lepra. Aleluia. É isso que a menina tinha certeza no seu coração. Porque já sabia quem era o Deus que servia. Era o Deus de cura, o Deus de milagre. Ela sabia, ela tinha certeza. Aleluia. A menina abriu a sua boca naquela casa e testemunhou a sua fé. Ela abriu a sua boca e ela testemunhou. Irmãos, olha o caminho do Senhor. Olha o caminho que Deus traça para chegar ao coração de um homem e de uma mulher. Ele trouxe aquela menina para servir como escrava. Só que ele não sabia que ele estava trazendo para dentro da sua casa uma profeta. Uma menina de Deus. Olha o que Deus faz. Lepra no Naamã. Uma menina, guerra lá na Síria, na Israel. Uma menina que ele traz achando que vai fazer de escrava para cuidar para trabalhar com a sua esposa. E essa menina foi a ponte. A ponte para a sua cura. A ponte para conhecer esse Deus. Olha o caminho, irmãos. Por isso que temos que estar atentos. Como Deus trabalha em nossas vidas. De repente achamos que até uma maldição em nossa vida quando vem um problema. Mas Deus está trabalhando. Por isso que não podemos perder a fé mesmo diante de toda situação difícil em nossas vidas. Porque Deus tem os seus caminhos. Aleluia. Aleluia. Essa menina abriu a boca e professou sua fé. Irmãos, qual é a mensagem que estamos entregando aonde vamos? Qual é a mensagem, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz em Mateus 12:37, porque por as tuas palavras sereis justificadas, serás justificados. E pelas tuas palavras serás condenado. A morte e a vida estão no poder da língua. Fale em Provérbios. A boca, irmãos. Professar, levar boas notícias. Falar coisas boas aos necessitados. Seja qual for a nossa condição, a nossa fé tem que estar ativa no nosso Deus. Ela levou boas novas. A menina foi a mensageira de boas novas. Em Damasco, na Síria, um lugar inimigo de Israel. Ela poderia ter ficado com a boca fechada, porque eles eram inimigos do Israel. Aleluia. 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 Então, sua senhora notificou a Naamã, falou, né, tudo o que a menina tinha falado para ela. E ele não tinha outra escolha, né? Não sabemos se creu, mas
ele, né? Então, Naamã foi notificado pela sua senhora. E foi ao rei. E disse ao rei, né? Ele disse ao rei, a menina que é da terra de Israel, falou assim, assim, assim. Então, contou a história, né, que a esposa tinha contado para ele. Ela falou assim, assim, assim. E o rei disse, vai, anda, e leva uma carta para o rei de Israel. Como também prata, ouro, vestes, leva um presente para ele. Então o rei preparou essa carta e Naamã, né, pegou a carta, todos esses presentes e levou para o rei de Israel. Mas a menina disse o quê? Era para o rei que ele tinha que levar? Não. Diante do profeta. Não era diante do rei. E Naamã foi. Reuniu sua comitiva, seu carro, seus cavaleiros, todos fardados, bonitões, enfileirados, eu creio, né? Emblema de general. Ele foi. Levou a carta ao rei. Quando o rei de Israel leu esta carta, muito se indignou e rasga as suas vestes, porque era o costume da época. Ele rasgou as suas vestes, não é? E diz ele, porventura sou eu Deus para matar ou vivificar, para que esse envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Vede que ele busca ocasião contra mim. Porque ele já tinha um ganho, né? Uma parte de Israel, inclusive levar a menina. Então o rei disse, ele busca ocasião para vir de novo, né? Naamã foi buscar o que precisava, que era a sua cura, no lugar errado. Visto que a menina, como eu já falei, disse, é diante do profeta. E não diante do rei. Então o rei não estava sabendo de nada. De repente recebeu uma carta dessa de rei para rei. Ele certamente ficou com medo. Aleluia. Isso nos ensina que devemos buscar no lugar certo. No lugar certo. Aleluia. Eliseu, homem de Deus, as conversas elas andam, né? Então Eliseu, ele soube dessa conversa aqui, dessa carta, que o rei rasgara as suas vestes. E Eliseu mandou o recado, dizendo, deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Deixa vir a mim, e saberá que há profeta no Parque América, que há crente aqui. Aleluia. E veio, pois, Naamã, a palavra de Deus diz. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Imagina, né, como ele parou, né? Chegou lá, todo imponente. Eu sou o general do rei da Síria, um rei temente que estava vencendo todos o pessoal, todos os seus adversários, eles estavam vencendo todos, né, os arredores. Então, ele era um rei temido, né? E ele chegou lá. Sou o comandante do rei da Síria. Chegou. Então,
Ele ficou lá fora, na porta, com seus cavalos, seu carro. E Eliseu mandou um recado. Chamou o seu criado, seu mensageiro, e disse: fala para ele. O criado chegou e disse: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará purificada. Aleluia. Naamã, muito se indignou. Pensa, um general do rei da Síria. Naamã esperava que o profeta o recebesse com cerimônia especial, já que ele era um general. No entanto, Eliseu nem apareceu. Lhe mandou esse recado. Lhe deu um comando, uma ordem. Não é? Vai e lava-te no Rio Jordão, e tua carne ficará purificada. Aleluia. Naamã não gostou nada desse recado. Porém, Naamã muito se indignou e foi embora. Imagina que ele ia ficar ali. Um criado trazendo um recadinho. Você acha que ele ia ficar ali? Ele não ia ficar, né? Ele não ia ficar. E aí, ele já veio com todo o seu discurso pronto, com toda a sua mensagem pronta. Essa é a mensagem de um orgulhoso, irmãos. Esse homem era orgulhoso. O mal dele não era só a lepra, era orgulho na sua alma. E ele falando assim, com ele mesmo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, ficará e invocará o nome do seu Senhor Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Naamã achou que ia ser assim recebido. O profeta vinha, ficava diante dele, né? Passava a mão aonde era lepra, invocava o nome do seu Deus e ele ficava bom. E aí ele entregava os presentes e ele ia embora sem nenhum compromisso. Essa era a vontade de Naamã. Ele fez toda essa mensagem, ele criou dentro de si, né? Veio comprar a bênção, não é? E ainda dizia, saiu murmurando, falando: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Ou seja, esses rios aqui lá em Damasco, lá na Síria, melhor do que todas as águas. Eu estava desfazendo de tudo, descrendo de tudo. Não me poderia me lavar eu neles e ficar purificado? E se foi com muita indignação. Se foi. Então, chegaram seus servos. Foram mais prudentes do que ele, né? E falaram: meu pai, se o profeta te pedisse algo maior, ou seja, mais do que esses presentes aqui, tu não o darias, porventura? Ele estava disposto a dar, a pagar, né? Ele trouxe ouro, prata, vestes. Tudo bem, né? Tu não farias? Os servos acabaram convencendo o seu senhor, né? E acabaram convencendo. A palavra de Deus nos diz que ele voltou. Ele já ia embora, ele voltou. Ele voltou, irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Deus exalta aquele que se humilha, né? Deus exalta
aquele que se humilha. E esse homem desceu do seu pedestal, desceu da sua grandeza e se humilhou e obedeceu aos comandos do homem de Deus. Ele se despiu, irmãos, teve que ficar nu, mostrando a sua lepra a todos aqueles comandados. Imagina a surpresa daqueles homens. Se despiu da sua grandeza. Teve que se despir. Não é como nós queremos, é como Deus quer. Ele queria da forma dele, mas não é. Porque Deus quer alcançar o coração de Naamã. Deus que quer curar Naamã, queria curar Naamã. Mas ele tinha que descer, que largar sua soberba. Aleluia. Ele se humilhou. E ele obedeceu o comando do homem de Deus. Aleluia. Naamã não recebia ordens. Ele era quem comandava tudo e fazia do jeito que ele queria. Mas aqui ele teve que se submeter. Mergulhou 7 vezes no Jordão, nas águas impuras, que ele falou que as águas que não prestavam. Ele mergulhou uma vez, entrou um leproso seco e subiu um leproso molhado. Uma vez, 2 vezes. Cada mergulho que Naamã dava na obediência, debaixo do comando, ele se aproximava de Deus. Ele se aproximava daquele que nunca mais ele ia esquecer. Assim que Deus queria. E assim que Deus quer conosco. Veja que todos nós, ou a maioria, teve um processo. Teve um processo do seu chamado até a sua cura. Aleluia. E na 7ª vez, Naamã saiu purificado. Aleluia, glória ao nome de Deus, irmãos. Glória ao nome de Deus. Pela sua palavra. Aleluia. Deus queria curar Naamã. Mas não só da doença física. Mas, sobretudo, curar sua alma. Porque ele tinha lepra na alma. Sua alma era leprosa. Porque naquela época era catalogada que lepra era doença da alma. É ainda uma doença da alma. A pessoa ressentido, com inveja, com mágoa, com rancor, não perdoando. Ele tem lepra, ele é orgulhoso, isso é orgulho. Orgulho é lepra. Deus não queria só curar o seu físico. Deus nos quer curar por dentro a nosso espírito, limpar o nosso espírito, para viver tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Aleluia. É isso que Deus preparou para Naamã. Oh, aleluia.
Porque a maior doença de Naamã não era a lepra, era o orgulho. Eu sou, eu posso, eu faço. Porque debaixo do rei ele era o que comandante, ele era o que, imagina a tropa toda que ele tinha. Era ele que comandava. Então ele era absoluto. Só que era leproso. Né? Que adianta? Aleluia. Sim, irmãos. A maior conquista de Naamã não foi a cura da lepra, mas a salvação que alcançou a se converter ao Senhor. Agora é um homem convertido, limpo no seu espírito, na sua alma, limpo na sua pele. Aleluia. Agora convertida ao Deus de Israel. Ele foi embora, irmãos. Ele disse assim: agora já estou curado, eu vou embora. Não. Ele voltou. Ele voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante de quem? Diante do profeta que a menina tinha falado. Quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta. Agora sim ele está diante. O profeta não saiu a primeira vez. Porque o profeta não estava esperando um general. O profeta estava esperando um leproso. Um leproso, não um general. Aqui ele voltou ao homem de Deus e pôs-se diante dele e disse: agora não é mais um general, nem é um leproso, agora é um homem de Deus, curado, sarado. Aleluia. E ele confessou, toda língua confessará. Eis que agora, ele professando para o homem de Deus, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia, eis que agora não há. Reconheceu o Deus de Israel. Aleluia. Através da fé, irmãos, e da sua humildade, da serva de Naamã, Deus realizou um grande milagre. Quantas pessoas viram esse milagre? Presenciaram o que Deus fez, toda a sua tropa, né? O rei que foi anunciado lá, que mandou a carta, né? Quantos através da fala da menina. Aleluia. Naamã foi curado da sua lepra. E recebeu o bem maior que é a salvação. O bem maior que temos nas nossas vidas é a nossa salvação. Aleluia. E reconheceu que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Aleluia. A jovem cativa foi a ponte para trazer a salvação à casa, à família de Naamã. Pensa, irmãos, que maravilha! Uma serva, uma presa, revolucionou todo esse povo, porque não ficou calada, porque trouxe boas novas, para onde já não havia mais esperança.
Aprendemos, irmãos, com isso, que sejamos fiéis testemunhos de Deus, levando as boas novas, mesmo diante de qualquer situação. Porque Deus é o Deus do impossível. Para Ele não existe barreira. Aleluia. Para Ele não existe barreira, não existe distância, porque é o Deus de perto, é o Deus de longe. Só precisamos levar, irmãos, testemunhar. Um dia alguém testemunhou para nós temos que levar as boas novas. Aleluia. Eis que agora, no 17 ele disse, e ele foi dar os presentes para o rei, para o profeta não aceitou. Ele disse, Naamã, se não queres, dê-se a este teu servo. Agora ele é servo, irmãos. Agora ele é servo do Todo-Poderoso. Agora ele não se intitula mais como general. Ele é servo. Uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses. Que maravilha! Voltou para a Síria, um lugar pagão, levando terra de Israel, terra abençoada, terra de Deus, onde ele foi curado, para oferecer todos os sacrifícios que oferecia a outros deuses, em cima da terra de Israel. Reconheceu a grandeza do Deus de Israel, que é o nosso Deus. Glória a Deus por esta palavra. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia.